É porque essa parte de estar, tipo, na casa da sogra, principalmente pra casal, né? Perde um pouco da privacidade. Então, pô, a gente no nosso apartamento, querendo ou não, a gente ficava vestido tranquilo, às vezes peladão, às vezes sem nada, 5h28. Peraí, né? vamos cortar, depois a gente continua, né? E assim, meu, a gente já iniciou o mês de julho. Eu não sei como que tá a tua sensação, mas vai passar muito rápido esse mês de julho. E de tudo que a gente tem conversado, qual foi a maior dificuldade assim dessa tomada de decisão? Não tem dificuldade. Não tem, amor. Pra mim não teve dificuldade nenhuma. Eu sou impulsiva. Eu sou impulsiva, espontânea e é isso. Eu não teve dificuldade. Se eu falar assim, nossa, tive dificuldade de não sei o quê. Não teve nada. É verdade. Eu simplesmente vou. Não adianta querer achar assim, sabe, um negócio pra falar, igual tipo, pra florear. Não vou, desculpa. Não, foi muito mais da minha parte. Mas essa é a verdade. É diferente, né? Você trabalhava numa empresa registrada e tudo mais. Ia mudar muita coisa pra você. Sim. Mas a diferença é que, tipo, essa mudança de vida que a gente vai ter agora, que vai ser gigantesca, ela aconteceu muito antes do embarque, né? É simplesmente as paisagens bonitas que a galera vai começar a ver agora no nosso canal, mas foi todo esse planejamento. E assim, da minha parte, o mais complicado de tomada de decisão foi de fato, assim, cara, sair de um trabalho bom, uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar e construir uma carreira. E de fato, tipo, fala assim, cara, eu quero viver um sonho, né? E acho que o fato de você também ter esse pensamento de longa data, porque você já morou em alguns países, etc. Eu sempre viajei para vários países também sozinho, então a gente é muito parecido nisso. E tudo isso surgiu de uma conversa nossa, tipo, de final de semana, no momento nosso ali que a gente tem do nosso vinho de sexta-feira, que é o nosso date. E aí a gente passou a fomentar essa ideia. E se, né? É que na verdade a gente sempre conversou sobre viagens, né? Então, viagem sempre esteve no nosso roteiro, nas nossas conversas. Só que pra mim, o que acontece? O Charles, ele sempre quis ir pra Tailândia. A Tailândia tá entre os sonhos do Charles, né? Tá no caderninho dos sonhos dele. Eu já fui pra Tailândia, mas pra mim, eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre falei pra ele, eu falei assim, amor, mas não faz sentido a gente ir pra Ásia, é muito longe pra ficar um pouco tempo. Já vamos ficar um mês, 40 dias, só que assim, a pessoa quer ser ele não pode tirar 40 dias de férias. Eu tava amarrando, né? Eu tava estragando o rolê, vamos colocar assim. Eu falei assim, amor, não dá, não, ele dá 20 dias. Eu falei, amor, 20 dias é pouco, é muito longe. E a Tailândia já tá do ladinho do Vietnã. Não, e a gente já tá do ladinho da China. E a gente programando ir pra Europa, em 25 dias fazer 6 países. Mano, que loucura. Mas aí o que acontece? Aí eu sempre, tipo, eu falei assim, não, amor, a gente precisa de mais dias, a gente precisa de mais tempo. Aí eu sempre falei assim, meu, quando eu for pra China, quando eu for pra China, vamos já ficar uns 4 meses, 5 meses. Ele, calma, não é assim, como que a gente vai ficar? Porque assim, toda vez que eu ia viajar, eu já ia pra esses lugares mais longe, já ficava um bom tempo. Mas é que é diferente, né? Eu posso trabalhar de lá e eu sempre fui impossível, então eu pedi a demissão e ia, e é isso. Mas aí o Charles, ele tá gostando dessa ideia, né? Só que, vamos falar que antes a nossa ideia era o motorhome, né? Era. Então, o motorhome, ele ia dar a gente ter a sensação de estar no nosso cantinho, mas ter essa possibilidade de se locomover quando a gente quisesse. Mas aí também não tava dando certo. Então... muita coisa começou a dar errado. Hoje em dia eu sou muito mais pé no chão, né? Eu me vejo na Aline de hoje o cara que eu fui há alguns anos atrás, há uma década atrás. Eu sempre fui assim. Impulsivo, tomada de decisão, né? E tipo assim, eu tenho aquela coisa de ser... Pô, eu quero de certa forma ter uma segurança e poder propor essa segurança pra gente como um casal. Então as decisões, elas precisam ser um pouco mais estruturadas, né? E nessas conversas que eu tive com a Aline, a gente começou a fazer conta e começou a olhar e falou, cara, mas... Não, ele começou a fazer conta, porque eu não faço conta, gente. Eu não sei contar.
É verdade. Não pede pra fazer conta. É verdade. É. Eu comecei a fazer conta e comecei a ver, caramba, se tudo der errado, qual seria o impacto, né? É, tu vendo? Se tudo der errado, qual que vai ser o problema pra gente? O que a gente vai ter que fazer? Da onde a gente vai ter que recomeçar? E a gente começou a fazer conta, a gente começou a olhar, caraca, o que a gente gasta em São Paulo pra viver em São Paulo, opa, vamos indo. O que a gente gasta pra morar em São Paulo, quando a gente começa a ver valor de aluguel em regiões na Ásia, principalmente, a Ásia é muito barato, né? Então a gente falou, caraca, como assim morar de frente pra praia com água, luz, internet, gastando tipo assim, R$2.000. Claro que tem lugares mais caros e tem lugares... já tá no luxo, né? Tipo assim, 3.000 é vivendo muito bem. É muito bem. Muito bem. E assim, não tô falando pra vocês que é coisa que eu tô vendo de outros influenciadores falando porque estão morando lá, não. É porque eu pesquisei. A gente entrou no Google, no Airbnb, entramos em todas as plataformas. E a pesquisa foi assim, qual que é a renda da galera, qual que é a cesta básica da região. Então assim, fui a fundo, preço de academia. Um dos detalhes que a gente começou a ver é que tipo na região da Europa, onde um dos países que a gente vai ficar, né, que vai ser a Albânia, é que a academia lá é tipo só 3 vezes por semana. E o homem paga mais caro do que mulher. Então assim, a gente começa a ter uma percepção das coisas das regiões. E aí quando você fala de Ásia, é impressionante, galera. Tipo assim, Tailândia, Vietnã, é absurdo. Tanto é que as casas e apartamentos dessas regiões, cuidado, dessas regiões, eles não têm cozinha geralmente montada. Por quê? Porque é mais barato você sair para comer na rua do que ir no mercado, comprar e cozinhar em casa, né? Muita loucura. Então a gente começou a ver e falou, caraca, o que a gente gasta em São Paulo, lá a gente vai ter uma vida, assim, com um padrão muito mais elevado, sabe? Com uma segurança, entre outras coisas, né? Agora não dá mais, amor, porque é muito barulho aqui na avenida. A gente não percebe. Toda vez que a gente gravou em barulho, não deu pra ouvir muito bem. Né? Então a gente continua esse bate-papo na volta. Um treino finalizado. E a gente continuando. Agora é a hora do rush, então muito trânsito. Muito barulho. E dentro dessa parte de tomada de decisão, acho que tem um ponto que assim, eu acho que o mais difícil talvez tenha sido pra Aline. Pra mim foi difícil, mas em outro contexto, que foi em relação a gente morar na casa da minha mãe por um período. Por que eu tô dizendo que talvez pra ela, né? Deixa eu contar a minha versão primeiro. Quando a gente tava analisando e tudo tava dando muito errado em relação ao motorhome, a gente começou a pesquisar outros apartamentos, porque a gente não queria ficar mais um ano no apartamento que nós estávamos. Porque na verdade a gente já tinha colocado a data pra entregar, né, o apartamento. Nossa, é verdade, galera. Então, puta, a gente volta nessa parte do motorhome. É porque assim, tudo começou a dar errado, pessoal. E quando a gente já tinha marcado, assim, a gente já tava pra comprar o motorhome, já tinha encontrado o veículo, né? Que era uma Ford Transit. Só que o nosso desafio nesse período foi encontrar uma casa que coubesse a van, né, amor? A gente andou por tudo quanto é lugar aqui da Zona Leste que vocês possam imaginar. E até fora de São Paulo a gente tava aberto, né? Extrema, lá no sítio lá da tua prima. A gente tem vídeo aí do motorhome, a gente já vai colocar um vídeo pra vocês verem. Que o motorhome não, a van que a gente achou. A van, né? A gente ficou namorando, a gente passava na rua, toda semana a gente passava na rua pra ver se ninguém tinha comprado, né? E aí, galera, tudo começou a dar muito errado. Só que o que acontece? Quando a gente encontrou a casa, e isso foi no final do ano, a gente tava com dificuldade em conseguir agendar para visitar a casa. A casa tinha 3 metros de altura a garagem, o comprimento da garagem cabia a van tranquilamente, porque é uma van grande, ela é alta e é comprida. Enfim, a gente não conseguiu com o corretor. E aí, a Aline pesquisando encontrou a mesma casa no 5º andar. A gente viu as fotos, né? Então a gente gostou da casa, vamos... Mas era a mesma casa que a gente tinha encontrado lá, porque a gente tava andando nas ruas e pegamos o telefone do corretor. Beleza, o que aconteceu? O pessoal do 5º andar prontamente entrou em contato com a gente e logo de cara já trouxe a informação falando, olha, essa casa tem uma edícula no fundo e tem gente morando, tem algum problema pra vocês? A gente falou, meu, como assim o corretor nunca falou nada pra gente que tinha uma edícula, né? Nossa. E aí, galera, foi um balde de água fria. A gente, né, pra resumir, a gente declinou a proposta da casa. Só que aí a gente já tinha dado... O aviso que a gente tinha saído do apartamento. Nosso apartamento era alugado. Então você sabe que tem que avisar, né, que você vai sair tudo. E aí a gente já tinha um mês pra sair. Galera, imaginei um mês correndo. Nossa, que loucura.
E aí, galera, aí depois, hoje a gente entende que tipo, o momento que a gente tá agora foi o melhor possível. Foi, Deixa eu mudar de braço que tá doendo o braço. Deixa que eu seguro um pouco. Tá, segurei. Vamos por ali, ó. Aí, galera, o que aconteceu? A partir desse momento, a gente tava numa corrida contra o tempo. Tipo assim, meu, a gente precisa encontrar uma casa. E aí, em uma das conversas com a Aline, eu falei, amor, se a gente tá pensando, né, em de repente economizar um pouco, eu quero trazer um assunto, mas eu sei que pra você não seria nada confortável, né, e pra mim também não seria. Porque assim não seria, galera, o fato de nós irmos lá pra casa da minha mãe. Tem aquela coisa de, vou jogar real pra vocês, eu ficava pensando, meu, o que a galera vai achar? Tipo assim, tá indo pra casa da mãe, por mais que a gente fala, né, no dia a dia, não tem que ligar pra opinião dos outros, não sei o que. Mas quando você tá passando pelo processo, você pensa. Então, por alguns momentos eu pensei nessa hipótese. Só que aí eu já ressignifiquei minha mente e falei o seguinte, tá bom, o que tem de positivo nisso se nós formos pra lá? Porque assim, eu já considerei o pior cenário de todos. Porque assim, teve várias tomadas de decisão, né? Essa fase de ir pra minha mãe e também em relação ao meu trabalho. Só uma pausa. E nesse momento que a gente já tinha, por causa da edícula que não deu certo lá e a gente rejeitou essa casa e a gente tinha um mês para sair, a gente decidiu juntos que a gente não ia mais ter o motorhome. Sim, e que a gente ia viajar. Isso. Tipo, sabe? Tipo assim, viajar, ficando em Airbnb e aproveitando dessa forma. Então a gente decidiu que a gente iria viajar em julho. Uhum. Então a gente já tinha decidido que a gente iria viajar no meio do ano, entre junho e julho. É. Só que a mãe do Charles, ela fez uma viagem pra Salvador? Não, agora pra Fortaleza. Fortaleza. Ela fez uma viagem pra Fortaleza em junho, agora. Ela acabou de voltar. E ela já tava com as passagens compradas. Então a gente teria que ficar com Aquiles, que é o cachorro. É, que é o meu cachorro. A gente já iria ficar lá pelo menos um mês pra cuidar do cachorro. É, porque o cachorro fica com a mãe dele. Isso. Fazendo companhia pra ela. Então assim, a gente já sabia que a gente teria que ficar em junho na casa dela pra ficar com o cachorro. E a gente falou assim, meu, vamos viajar então em julho, né? Porque aí a gente fica em junho na casa da sua mãe pra ficar com o cachorro. E em julho a gente viaja. E aí, como o negócio do motorhome já tava dando tudo errado, aí eu falei assim, amor, por que a gente não muda todos os planos? Vamos viajar mesmo do Airbnb, que a gente já tinha conversado. É um jeito de viagem que você já queria fazer. Eu aceito, porque quem tava querendo muito o motorhome era eu. É, isso eu ia falar. Então ele, só que ele tava deixando assim, como ele sabia que eu tava querendo muito, o Jerry sempre deixa eu, então beleza. Ela tá querendo muito isso, então vou deixar ela mudar de ideia. Então eu peguei e falei assim, amor, eu aceito. Eu não quero ser do contra logo de início, né? Então eu tipo assim, hoje eu tô muito mais razão e eu entendo o lado dela impulsivo da emoção. Então eu falei, cara, então deixa ela, tipo, vamos ver de que forma que eu consigo viabilizar isso, né? A gente pensar em consenso, porque tem que ser algo que os dois queiram fazer, né? E quando começou a dar tudo errado, eu pensei nessas hipóteses, tá bom, quais seriam as vantagens da gente, de repente, antecipar essa ida de junho para fevereiro lá para casa da minha mãe? E os pontos positivos foram o seguinte, acho que a primeira coisa seria, a gente ia sair de uma despesa altíssima que nós tínhamos antes. 5 meses economizar, né? 5 meses economizando. De certa forma, ia conseguir dar uma folga pra minha mãe, porque a gente conseguiria pagar praticamente todas as contas, por mais que ela não aceita, né? Não, vocês estão aqui, é como se a gente fosse visita. Só que eu dou um jeitinho de sempre, né, da gente acertar as contas lá. Enfim, então seria uma... E também fazer companhia pra ela, né, amor? É, esse seria o próximo ponto. Sozinha, né? Então como a gente vai ficar um período um pouco mais longo, seria um momento da gente aproveitar bastante ela e tá aqui junto e tudo mais, e a Aline se dá super bem com ela. E aí o outro ponto é o seguinte, nesse período que a gente está aqui, né, passou aqui pela casa da minha mãe, o dinheiro que a gente conseguiu guardar, ele teoricamente, pensando no pior cenário de eu ter que pedir demissão na empresa, porque era uma decisão que já estava tomada no nosso coração, do segundo semestre que a gente viver essa aventura, esse dinheiro de certa forma iria subsidiar parte, né, desses custos aí que eu teria que abrir mão. Só que tudo deu muito certo, né? Graças a Deus, né? É engraçado falar graças a Deus, né? Eu fui demitida. Mas Deus sabe todas as coisas. Então tudo deu muito certo. Então essa decisão, você vê que ela engloba muitos outros fatores.
E acho que isso é bacana, que a gente é muito parceiro, né? A gente sempre olha como que o outro vai se sentir relacionado a uma decisão. Então nunca é uma decisão unilateral, né? Tanto é que a decisão, que assim, a mãe dele ofereceu, porque a gente, nesse um mês que a gente tinha para decidir, a gente visitou alguns lugares para morar e, tipo, não tava dando certo. Por quê? Porque a gente tem contrato e a gente queria sair do Brasil já agora em julho, né? Então, assim, a gente fala assim, meu, só tem, os contratos das casas é tudo tipo de 2 anos, mas a gente já quer sair. Como que a gente vai fazer? Não tem como a gente entrar em aluguel e ficar só 5 meses. Então, assim, a mãe dele ofereceu, por que vocês não ficam aqui? A casa é grande, gigante, né? Ela mora sozinha. Então aqui vocês vão poder ficar tranquilo, tal, né? Não vai ter o contrato de aluguel, não vai ter as despesas e tudo mais, né? Enfim, só que aí tem essa coisa, né? Esse ponto que o Charles falou, nossa, ele vai voltar para casa da mãe. O meu ponto era, nossa, eu vou morar com a sogra, mas gente, é 5 meses. Porque essa parte de estar, tipo, na casa da sogra, principalmente pra casal, né? Perde um pouco da privacidade. Então, pô, a gente no nosso apartamento, querendo ou não, a gente ficava vestido tranquilo, às vezes peladão, às vezes sem nada, 5h28. Peraí, vamos cortar, depois a gente continua, né?